Olá, Salve Maria Santíssima! Olá! Então, hoje vai ser o nosso testemunho com o homeschooling. Isso mesmo, nós vamos partilhar com vocês como que foi o nosso encontro com o homeschooling, como que foi o nosso início e como vem sendo até nos dias de hoje. Isso, então, para vocês compreenderem, nós conhecemos, o homeschooling no ano de 2013. Nós ouvimos falar sobre o homeschooling. Para quem já nos segue aí nas redes sociais, já deve ter visto a gente falar como foi esse nosso início, como foi nossa experiência, como nós descobrimos o homeschooling. E claro, para vocês que estão chegando hoje aí, vivenciando o homeschooling, é muito mais fácil, porque vocês aí têm o testemunho das famílias, tem congresso, tem palestras, tem aí o próprio Instagram, redes sociais aí com lives, cursos sobre o homeschooling. Mas na nossa época, lá atrás, aí nós não tínhamos tudo isso, Então, no ano de 2013, a gente acabou descobrindo o homeschooling pela internet, onde que eu estava procurando meios, alternativas de continuar fazendo um trabalho com o Igor em casa. Então, ali eu descobri ensino em casa, ensino domiciliar, estudando em casa, apareceu ali opções de busca sobre o homeschooling. Então, eu vi que estavam iniciando coisas no Brasil, tinha uma família aqui, outra ali, mas assim, tudo distante. Nós não conhecemos nenhuma família na nossa cidade, nem presencialmente, quando a gente fez essa opção pelo homeschooling. Na época a gente descobriu só questões aí relacionadas à internet mesmo, começamos a estudar. Na época não tinha cursos, não tinha opções a mais para que a gente pudesse clicar lá e descobrir todo o universo do homeschooling, principalmente de materiais, de planejamento, da organização, nada. A gente teve que tudo por conta, estudando, vendo, pautando coisas que a gente achava importante. Então, muitas vezes eu lia alguma matéria, passava para o Diego encontrava algo, passava para mim, principalmente fora do Brasil, em inglês, em sites americanos, porque nos Estados Unidos ou em outros países o homeschooling já é bem mais consolidado. Então, para nós, era aquela busca. O Diego às vezes olhava alguma coisa, algum site, descobria algo, educação clássica, educação católica, como que fazia para material de português, de história, geografia, às vezes traduzia, me explicava para que a gente pudesse aí estar organizando dentro do nosso lar. Então, nós não tínhamos um lugar fixo para materiais, a gente teve que ter toda uma organização, e eu já falei aí que eu tive que fazer muitos cadernos, escrevi muito à mão mesmo, fazendo caderninhos ali de português, de história, de matemática. Não tínhamos impressora também. O que a gente fez no início foi visitar muito a biblioteca pública. Então lá a gente ia quase toda semana lá na biblioteca, emprestava livros, porque eu não tinha muitos livros na época, até a gente nem tinha muitas condições financeiras, apesar de que a gente só tinha os 3 primeiros filhos, era o Igor, a Kiara e o Thomas era pequeno na época, então a gente ainda estava muito palpando as coisas, buscando, tentando entender. Então a gente ficou nesse processo, e conversando com pessoas de longe, até que a gente começou a engrenar. Como vocês sabem, ou às vezes você está vendo isso pela primeira vez, eu alfabetizei o Igor, nosso filho mais velho, em casa, antes de descobrir o homeschooling. Então, quando ele tinha 4 para 5 anos, eu alfabetizei ele numa saladinha ali de métodos, e daí ali eu comecei a trabalhar atividades com ele. E quando ele foi para a escola, para o primeiro ano, que foi que a gente viu, essa realidade, tudo se confrontou, esse processo da educação do Igor, que foi o que foi mais importante e decisivo para a nossa opção pelo homeschooling, naquela época do ano de 2013 ali. Isso, que realmente quando ele chegou na escola, que a gente viu, assim, o quanto que ele já estava adiantado, das outras crianças. E mesmo que era uma escolinha próximo de nossa casa, o bairro que nós morávamos era um bairro muito bom, a escola em si, em termos de estrutura, era uma escola muito boa também, apesar de ser municipal, mas era uma escola que tinha um bom jardim, um bom ambiente fora até mesmo da escola,
né? A localização da escola era muito boa, né? Então, apesar disso, de todos esses, digamos, os quesitos materiais, assim, né, físicos da escola ser muito boa, a gente viu que o conteúdo, a essência, ali, né, a substância já não estava de acordo com aquilo que a gente esperava. Tanto que a gente já era nessa etapa da caminhada, nós já estávamos muito por dentro já de todas essas questões revolucionárias, né? Tanto de crises até mesmo dentro da própria igreja, mas assim também que já tinha se espalhado muito em nossa sociedade, todas essas crises políticas, né? E principalmente já tinha sido afetada a educação, tanto que a nossa educação, nós já estávamos já buscando ali uma correção para que porque nós já tínhamos visto o quanto que nós tínhamos sido atingidos por toda essa nova pedagogia implantada aí no Brasil, e nós sentimos como fôssemos ratinhos de laboratório de um método totalmente progressista e que não deu certo, né? E nós aí as últimas gerações comprovam isso, né? Assim, em termos até mesmo as próprias provas do PISA, aí principalmente do ano de 2002 para cá, a gente vê uma decrescente, né, radical mesmo, assim, no nível de qualidade de ensino, até mesmo ensino técnico, né, no Brasil. Nem se conta em questão de ensino religioso, né, e moral, que isso já se perdeu. Então, tudo isso nós já estávamos por dentro, e quando se deparamos com o nosso filho na escola, não, precisamos fazer algo a mais por ele, né? Então, não dá simplesmente para deixar assim. Então, foi aí que nós começamos a ir atrás, né, de novas possibilidades, e o homeschooling foi um encontro com aquilo que a gente já fazia, porque quando a gente descobriu que havia essa possibilidade do homeschooling, a gente simplesmente olhou, poxa, isso a gente já faz em nossa casa, então a diferença é que ele ainda está indo para a escola, né, porque realmente a gente fazia muita coisa por conta com ele, né? E é até importante falar essa questão que a gente, na verdade, já tinha uma vivência, mas a gente não sabia que aquilo se chamava homeschooling ou a educação domiciliar, né? A gente realmente fazia atividades já normais, então hoje a gente vê aí as mães fazendo atividades com as crianças pequenas, de coordenação motora, pintura, desenho, leituras, né? A importância da leitura em voz alta. Isso tudo já era natural para nós antes de descobrirmos o homeschooling, né? Então, nossa família já tinha uma pré-organização. E, claro, quando a gente descobriu o homeschooling, eu me lembro muito bem que a gente começou a conversar sobre isso. Tá, mas isso a gente já faz, é só tirar, era só transferir, né, o Igor da escola para casa e continuaria nessa tocada. Claro que a gente teria uma responsabilidade maior, né? Isso mesmo. E aí que veio, né, toda essa nossa busca pelo homeschooling, né? Assim, no sentido de como, e agora? Todos esses medos que muitos de vocês passaram ou estão passando, nós tivemos também lá. Só que assim, a diferença é que hoje vocês têm tudo na mão, tudo aí, né, no Instagram, no Telegram, grupo, né, assim, inúmeros, né, acho que centenas já de grupos do WhatsApp, né, onde tem muita informação, muitas famílias partilhando, mas na época nós não tínhamos. Então, por exemplo, como que vamos tirar da escola agora? Né? Então, tudo isso, e até mesmo, poxa, não conhecemos nenhuma família pessoalmente. Não tínhamos nenhum grupo, então, nada. Não tínhamos nenhuma família católica que a gente sabia. Então, a gente foi descobrindo ali através do Facebook na época. Então, famílias católicas, daí quando a gente... demoramos um tempo, assim, até a gente decidir integralmente pelo homeschooling, né? Ou seja, tirar de fato o Igor da escola. Que daí isso ocorreu somente no ano de 2015. Então, para vocês verem, não foi do dia para a noite, encontramos homeschooling, pronto. Não, a gente demos passos, né? Um passinho de cada vez, conforme a nossa realidade, porque também tinha todas as circunstâncias da nossa família. Como a Patrícia falou, nós não tínhamos muita, né? Não que nós temos hoje grandes condições, não, mas com certeza hoje, com os 5 filhos, a providência divina tem nos colaborado muito, né? Assim conosco, né?
Então, cada filho que foi vindo, Deus foi abençoando cada vez mais a nossa família. Mas, claro que na época nós vivíamos assim, como a Patrícia falou, nós não tínhamos impressora, não tinha materiais, né, para buscar. Então, livros, né? Então, e a gente começou assim, devagar mesmo, né? Então, quando a gente optou de fato a tirar da escola, a gente tirou por meio de uma transferência escolar. Então, foi um meio que a gente, assim, descobriu, né, para tirar o Igor da escola. Então, para vocês compreenderem, em 2013 a gente descobriu, né, toda essa questão do homeschooling, fomos levando já como se tivesse um paralelo aí, né, enquanto o Igor estava na escola, lembrando que eu tinha a Kiara e o Thomas e a Kiara nunca foram matriculados e não passaram por esse processo. A gente já deixou eles de lado ali e só ficamos vendo um meio de tirar realmente o Igor de fato. Como a gente não tinha esse contato com ninguém, e até as primeiras pessoas, as famílias mesmo, pessoas que a gente teve contato com famílias protestantes que já faziam homeschooling há mais tempo. No Brasil, até esse movimento do homeschooling em famílias protestantes era bem maior, e ainda eu vejo que do que no meio católico. No meio católico começou muito timidamente, e aos pouquinhos foi crescendo, e está ainda crescendo, né? Mas eles já tinham uma estrutura e a gente teve umas conversas, até na nossa cidade a gente conheceu uma família, e ali aos pouquinhos a gente foi vendo. E a gente fez esse processo de tirar de vez o Igor da escola. Ele já estava indo assim, a gente até fala, né, a gente brinca, né, ele estava indo só de fachada mesmo, ele ia, mas faltava do que ir para a escola, e eu fazia realmente todo o estudo dele em casa já, porque a questão que ele ia na escola era realmente só para deixar acontecer, e eu ver o meio de tirá-lo mesmo da escola, né, naquele processo ainda a gente se estressou muito, ia adiantar ele de turma, não ia, psicóloga, mas eu ia visitar a escola, e como ficou uma salada ali até a gente conseguir tirar. Eu falei, não dá mais, chega, não tem condição mais. Já estava surgindo várias situações de materiais e coisas que já estavam nos desagradando muito, e falando, pronto, agora a gente tem que dar uma deixa. A gente rezou muito, pedimos muito a graça de Deus, e Nossa Senhora sempre esteve muito presente, e a gente sempre esteve muito junto nas decisões, né? Tudo que a gente fez, a gente rezou muito. E eu fui na escola e falei, olha, eu preciso uma transferência. A gente era bem conhecido na escola, bem participativo. E eu falei, olha, não dá mais, a gente tem que tirar ele, eu preciso uma transferência. Ainda não sei para onde, a gente quer ver uma melhor escola, mas não dá mais e tal. E a secretária foi iluminada, eu acho que aquele dia me deu as coisas, assim, ficou por isso, e nunca mais eu voltei à escola, nunca mais entramos em contato. E tem que frisar essa questão também, a gente nunca teve nenhum problema com conselho tutelar, visitas, nada. Morreu o assunto da escola, ele saiu do sistema e a gente seguiu o barco no homeschooling. E nunca nos escondemos também, né? Então, a partir do momento que nós acolhemos o homeschooling, nós já assumimos, claro, todos que nos questionavam, a gente já falava. Não foi, de certa forma, assim, nós não fomos muito bem acolhidos, né? Principalmente pelos meios que nós vivíamos, né? Inclusive até mesmo nas paróquias, né? Onde a gente convivia. Porque que a gente era chamado de louco, de radical. Nossa, essas crianças vão ser criadas numa bolha. Provavelmente você às vezes deve ter escutado isso de familiares ou de situações, também, né? Então muitas pessoas se afastaram literalmente de nós, realmente por causa dessa nossa decisão pelo homeschooling. Ficaram espantadas, né? Era algo muito radical, né? Era algo impensável a elas. Então, mas nós, beleza, né? Cada um toma o seu caminho, toma a sua cruz e segue Nosso Senhor, né? Então, nós escolhemos o nosso caminho através do homeschooling. E, assim, claro, que a partir do momento que nós optamos pelo homeschooling, nós sabemos que a nossa responsabilidade é a nossa família agora. Aumentou muito mais, né? Claro que antes a gente já tinha toda essa convicção de matrimônio, de nossos deveres para com a educação dos nossos filhos, os nossos deveres conjugais, né? Mas agora, com o homeschooling, nós tivemos que, assim, de fato, fazer renúncias para assumir
literalmente a nossa família. Isso é muito importante. O casal estar junto, pesar, né? Colocar numa balança mesmo os prós e os contras, analisar. Vocês que têm oportunidade de estudar, ver as opções, né, do homeschooling, estudar materiais, não sair afoito e comprando tudo que vocês veem pela frente, mas estudar, pautar as coisas, coloca na balança a questão escolar, a questão do homeschooling, porque tem que ser uma decisão muito séria, né? Porque envolve toda a família, é um estilo de vida, a gente sempre fala que foi uma conversão ainda maior para nossa casa, para nossa família. Muitas mudanças tiveram que acontecer e graças a Deus nós estamos aí nesses decorrer desses anos colhendo muitos frutos. As crianças que foram chegando, hoje são 5, começamos com 3, hoje já são 5. Então, o nosso mais velho, que na época lá estava com 6, 7, 8 anos, depois a Kiara, nesse processo de início ali de pré-alfabetização, de alfabetização, o Thomas pequenininho. Hoje a gente já vê eles maiores, né? Então, o Igor já com 14 anos, logo ele já faz 15, toda uma trajetória aí que a gente já teve dentro do homeschooling, que graças a Deus, quando a gente tirou realmente de fato o Igor da escola, a gente viu que realmente foi um crescente mesmo, porque parece que a gente abriu a porteira e soltou ele, e começou a se desenvolver muito mais, a gente foi descobrindo várias outras habilidades, fomos nos organizando e claro, um passinho de cada vez, como a gente falou, a gente não tinha ainda vários materiais pautáveis, então a gente sempre fala a nossa busca pelo garimpo dos sebos, né? Materiais antigos, livros que eram utilizados nas escolas na década de 20, de 30. Muitos PDFs também, assim, quantas e quantas vezes, né? Nós não tínhamos o livro físico, não tínhamos a impressora para imprimir, e nós colocávamos, assim, a nossa televisão já há muitos anos, assim, né? Mais de uma década já, a nossa televisão serve só apenas para ligar o nosso computador e ampliar a tela do nosso notebook, né? Então, muitas vezes nós ligávamos o PDF lá na televisão para nós fazermos as leituras noturnas. Então, até mesmo aquele material ali do Tesouros de Exemplos, por exemplo, que vocês têm, né? Nós refizemos ele. Aquele PDF que tem para baixar lá na Alexandria Católica, por exemplo, né, que é até meio ruinzinho de ler, mas nós fazíamos a leitura noturna, às vezes dos PDFs lá, quantas e quantas vezes, né, a gente colocava alguma coisa lá também para as crianças copiar no caderninho, a Patrícia copiava à mão também para fazer os exercícios, né, de materiais didáticos gratuitos que nós conseguíamos baixar na internet, quantas e quantas vezes, né, no início, quando a gente começou o homeschooling, eu trabalhava numa empresa de instalações elétricas, né, de engenharia elétrica e também de segurança de combate a incêndio, né? Então, muitas vezes eu passava a semana toda fora de casa. Então, saía na segunda de madrugada, chegava só apenas na sexta-feira e a Patrícia assumia assim integralmente essa parte difícil, né, de aplicar todos esses materiais. Então, quantos materiais eu, durante as minhas viagens, no período da noite, depois do trabalho, baixava ou ficava pesquisando. Então, explorei muitos, principalmente os sites norte-americanos, né, de homeschooling e também de escolas, né, católicas, para ver os currículos, estudar, entender os currículos católicos, os materiais católicos, a metodologia. E também, principalmente, cada vez mais a gente, né, se aprofundando na questão da educação clássica, né, que foi os meios que nós escolhemos para a nossa família, né, estudar os grandes livros, né, os grandes autores, os great books, né, então os grandes autores de todos os tempos, né, realmente os fundadores da nossa civilização, com certeza, através principalmente dos ensinamentos da Santa Igreja, a elevação que a Santa Igreja trouxe moralmente e espiritualmente para todas essas grandes obras, né? E quanto que colaborou. Então, tudo isso nós estudamos muito a fundo e, assim, com os meios que nós tínhamos. Era muita pesquisa, e ainda são, né? São muitas horas de pesquisas, muitas horas de estudos, de aprofundamento, e que, assim, uma das grandes certezas foi que o homeschooling fez tanto bem para nós como pais do que quanto para as crianças. Então, foi um crescimento, sim, integral da nossa família. Isso, e essa questão dos grandes autores, os livros clássicos, né?
a gente nessa busca de estudo, e os nossos grandes mestres são os livros, sempre continuam sendo. Então vocês vão ver aí, né, os nossos livros, a gente sempre partilha, e eu vejo que foi um ponto muito importante para mim como mãe, a base dos livros, porque se eu tivesse como vocês estão tendo hoje, toda essa Instagram, muitas famílias, partilhas aqui, eu acho que deixa muito confuso, muito perdido, e como nós não tínhamos isso, eu me aprofundava diretamente naquele livro. Então a educação clássica mesmo, que foi a opção que nós fizemos para o nosso ensino domiciliar, eu peguei os livros a fundo e comecei a ler, comecei a estudar, não entendia, lia de novo, relia, tentava buscar algo que eu conseguia ver de alguma palestra, e como era muito precário ainda, não tinha muitas coisas, então eu tive que realmente frisar muitos livros. Isso foi um crescimento muito grande para mim, né, como mãe. Claro que eu vejo que cada família vai ter sua realidade, né, e como a gente falou, a gente é uma condição simples, eu por ser dona de casa, por essa opção, só o Diego provendo o nosso lar, e ele tendo que às vezes ficar fora, então eu tive que muitas vezes ver o que estava acontecendo ali para conseguir gerir, né, a minha casa, a alimentação das crianças, a limpeza da casa. Eu nunca tive empregada, então sempre as crianças ajudando, ensinando eles desde pequenininhos. E aí também que surge, né, de todo esse movimento, o Educando para o Céu, que foi lá no pontapé inicial, que é onde a gente foi para optar pelo homeschooling. Olha, o objetivo maior da nossa vida, do que a gente quer para nossa família, do que a gente quer para os nossos filhos, é educá-los para o céu, é educá-los para Deus. Então por isso surgiu Educando para o Céu. No início era só no Facebook as partilhas, a gente partilhava no nosso perfil pessoal lá do Paty e Diego, algumas coisas sobre o homeschooling. Daí que a gente criou uma página, um blog, começamos a partilhar, porque a gente via que as pessoas tinham muita curiosidade, e ali foi crescendo. A gente nunca imaginou chegar aqui, estar aí para vocês aqui conversando, partilhando, né? Com grandes nomes, né, que também estão trilhando esse mesmo caminho, né? Então, a gente nunca pensou chegar tão longe. Na verdade era só uma partilha, era uma vivência simples, videozinhos simplesinhos aí do dia a dia, da nossa rotina das crianças, uma poesia, um livro, e ele foi crescendo. Muitas famílias foram chegando, foram perguntando, e aí a gente foi começando a conhecer, às vezes pessoalmente mesmo, muitas famílias vinham nos visitar para saber como que era. A gente visitou muitas famílias, e ali a gente começou a fazer uma rede, né, e começamos a organizar para que a gente pudesse se encontrar. Então hoje a gente tem o grupo de apoio Mãe do Bom Conselho, a gente fundou a associação, que é a FESC, mas na época surgiu da nossa casa, surgiu das visitas às pessoas, que a gente conheceu às vezes pela internet. A gente marcou um encontro num parque para as crianças se conhecerem. Ali a gente começou a fazer um breve, assim, bem sutil movimento ali lá na época de 2015, 2016, e ali foi surgindo a mais para que a gente fundasse aí o grupo de apoio. Hoje a gente tem aí mais de 150 famílias, fundamos a associação aí com muitos associados, fazemos um trabalho aqui em Santa Catarina, mas isso tudo que a gente está partilhando para dizer para vocês, olha, a trajetória, né, os anos que foram, e porque a gente não teve medo. E a gente fez a opção certa para nossa casa, para nossa família, com ato de coragem, mesmo não tendo nada, e a gente sabia que o nosso único objetivo era atingir o céu, né? Atingir o céu, a busca da santidade, que nossos filhos tenham um bom estudo, principalmente na parte intelectual, a parte moral, a parte física também, né, atividades físicas, a questão de conciliar tudo isso com a parte espiritual, que é o mais importante, né? Isso mesmo. Então, e hoje estamos aqui com vocês, né, com a graça de Deus, nossos filhos aí crescendo, estamos todos no mesmo barco, né? Claro, alguns já remando há um pouco mais de tempo, outros chegando na viagem agora, né? Mas estamos todos no mesmo barco. Temos que contar muito com a graça de Deus em todos os dias, em todos os momentos, saber que os momentos de estudos são para a honra e glória de Deus, isso é muito importante, e saber que o nosso homeschooling, ele é só apenas um meio, né? A gente sempre gosta de frisar isso, ele não é o fim, né? O homeschooling, ele é um meio, ele é um estilo de vida,
e é uma legítima defesa, né? Principalmente para os nossos tempos, ele é uma grandíssima legítima defesa para a educação física dos nossos filhos, para a educação moral dos nossos filhos, para a educação intelectual e principalmente para a educação espiritual. Então, esse foi aí nosso testemunho. Nós ficamos, como sempre, à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, algum ponto específico, né, que às vezes a gente comentou aqui e gerou alguma dúvida em vocês. Algo que não falamos aqui, mas que tem alguma dúvida aí também, pode nos procurar, que com certeza faremos de tudo para bem respondê-los. Isso, foi breve, gente, é mais um relance de tudo que a gente viveu, porque são anos, então se a gente for contar detalhes por detalhes aí, a gente ficaria horas e horas aqui partilhando, mas como o Diego falou, a gente está à disposição. Lembre-se que tem um grupo exclusivo aí no Telegram, que vocês podem mandar perguntas, a gente pode partilhar, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que realmente o homeschooling dá certo sim, funciona, nós estamos à prova disso, mesmo que lá atrás não tínhamos nada, nem impressora, nem livros, e hoje a gente está aí bebendo das graças aí com os nossos filhos e principalmente para a nossa vida e para a nossa família, a grandeza que Deus tem feito cada dia mais na nossa família. Tá bom? Então que Deus abençoe o seu lar, a sua família e que a gente fique aí unidos em oração. Rezem por nós também, né? Então tá, muito obrigado. Salve Maria Santíssima. Tchauzinho, Até salve mais. Maria. Tchau, tchau.